Fala, povo, chegamos! O impacto diretamente da Cristo Vive São Paulo para sua casa. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Minha alegria, minha gratidão a Deus por poder trazer para você mais um dia revelação. Estamos em meio a uma série. Hoje estamos na segunda parte, 5 diferenças que todo crente deve saber do antes da cruz e depois da cruz. Já falo para você, se você não viu a parte 1, você pode ir no nosso YouTube, Cristo Vive SP, é lá no YouTube e você pode ouvir a parte 1, que foi o programa passado. E aproveitando, se você nos assiste pelo YouTube, você pode curtir essa transmissão, você pode comentar algo, escreve o que você tem achado, dá alguma sugestão aí pra gente poder ter essa interatividade e também compartilha para que outras pessoas possam receber todo esse conteúdo. Alguns nos acompanham pela TV Milagre, nós estamos aqui cumprindo a nossa missão de trazer o quê? Conhecimento bíblico, o conhecimento espiritual para alimentar agora o seu espírito. Então aí da sua casa, não importa se você está pelo YouTube, se você está pela televisão, não importa. Eu encorajo você a pegar a sua Bíblia, a sua espada, para juntos crescermos mais um dia em graça, em conhecimento. Eu sou o Fernando, Bispo Fernando Brant, aqui da Igreja Cristo Vive em São Paulo, e nós temos o prazer, a alegria de falar da graça de Deus, os mistérios que estavam ocultos e que Deus nos revelou. Em 26 anos, nós estamos aqui na cidade de São Paulo falando das verdades bíblicas e eu encorajo você a nos visitar. Alguns estão nos acompanhando pela televisão, pelo YouTube, pelas mídias sociais, mas faça uma visita em nosso culto, na nossa igreja. Nós estamos no bairro do Brooklyn, na rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, no bairro do Brooklyn, perto da estação do Brooklyn, ali do trem, do metrô, e você pode nos visitar, você pode estar conosco em um culto presencial todos os domingos às 9 da manhã. Nós temos o nosso culto, dia que nós prestamos ao Senhor um culto perfeito, um culto racional. Eu encorajo você a sair da sua casa, se você tem essa disponibilidade, e estar conosco num domingo para a honra e para a glória do nosso Deus. Mas não deixe de nos acompanhar pelas mídias, não deixe de nos acompanhar aqui pelo impacto, porque o impacto nasceu no coração de Deus. Nós temos um coração inconformados. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2 que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar a nossa mente, renovar, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse inconformismo está no meu coração, de falar das verdades bíblicas. Eu tenho falado, eu disse que você pode ir lá no YouTube, playlist Impacto, no YouTube Cristo Vive SP, e ouvir todos os nossos programas anteriores. E se você for ouvir ali, se você está acompanhando comigo, você já sabe que eu trago aqui esse inconformismo de ver no meio da Igreja de Cristo, da Igreja Evangélica, nós temos visto tudo misturado, judaísmo com cristianismo, agora entra o misticismo, a fé no copo d'água, a fé na fita, então entrou uma feitiçaria gospel. Isso tudo não tem nada a ver com a palavra de Deus, isso tudo não tem nada a ver com o cristianismo, com a sã doutrina. E nós aqui em São Paulo, na Cristo Vive, em 26 anos, estamos trazendo essas verdades. Eu já vi centenas de pessoas chegarem em nosso ministério com essa visão distorcida que a lei coloca, o jugo, o peso do pecado, a escravidão, pessoas, sabe, amargas, oprimidas, e ao entenderem a graça de Deus, e lembrando que entender a graça de Deus não é algo humano, você entender a graça de Deus, os mistérios que estão aqui na Bíblia Sagrada é uma obra espiritual. Então, pessoas que têm um encontro com Cristo nessa questão de um despertar espiritual para a revelação do novo pacto, essas pessoas são transformadas de glória em glória, de vitória em vitória. Então, é sobre isso e essa é a missão que eu trago aqui a cada impacto. E hoje não vai ser diferente. Eu estou fazendo essa introdução e eu já vou entrar com você agora, porque no programa passado nós vimos as primeiras 5 partes, os primeiros 5 pontos do antes da cruz, depois da cruz. E hoje, no nosso segundo programa, nós vamos ver também mais 5 diferenças que todo crente deve saber. Não só todo crente, toda pessoa deve saber. Então chama mais alguém para que nós possamos acompanhar juntos mais revelação da parte de Deus. O primeiro de hoje diz assim: antes da cruz havia a possibilidade do inferno. Depois da cruz, não se fala em inferno para os filhos de Deus. Então eu quero te mostrar uma passagem bíblica. Jesus, no cumprimento da lei, vai dizer lá em Mateus 18:9, lembrando que Jesus está no cumprimento da lei, e ele diz assim a palavra de Deus: se um dos teus olhos te faz tropeçar. Então, o que Jesus está citando aqui? Jesus está citando os preceitos da lei. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, isso era um preceito da lei. Ele diz: arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 e seres lançado no inferno de fogo.
Então, aqui nessa passagem, não havia ainda o conhecimento, como diz, da graça de Deus. Jesus estava no cumprimento da carne. Então aqui não tinha revelação de quem era salvo, de quem não era. O que a gente vê aqui? A gente vê Jesus falando, meio que generalizando, falando para todos, porque a graça só viria a ser revelada lá na frente com o apóstolo Paulo. A graça só foi revelada nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Então, lá nós não vemos nenhuma vez Paulo falando sobre inferno. Veja que interessante. Aqui nós estamos vendo Jesus no cumprimento da lei, tá falando, ó, se o olho faz pecar, arranca, por causa que é melhor você entrar assim no céu do que com os dois olhos no inferno. Agora, quando a gente vai ver Paulo lá na frente, nas suas 14 epístolas, ele não fala em nenhum momento a palavra inferno. Isso é muito interessante. Eu quero mostrar para você o porquê que Paulo ele não fala sobre o inferno. Paulo não fala sobre o inferno porque o inferno não é para os filhos de Deus. Diga glória a Deus por isso. O inferno não é para você, o inferno não é para mim. O inferno não é para aqueles que foram escolhidos, predestinados por Deus. O inferno é para aqueles que foram destinados por Deus para a perdição. Então Paulo não vai falar sobre o inferno porque ele não é para nós. O inferno é para o diabo. O inferno é para os seus anjos caídos. O inferno é para os filhos do diabo, aqueles que são chamados por Deus de outra semente, não para nós. Então Paulo não falou inferno em nenhuma das suas 14 epístolas. Agora, quando que a gente vai ver lá no Novo Testamento o inferno aparecer? Em Apocalipse. Então, Paulo não fala sobre o inferno, em Apocalipse sim, o inferno volta a aparecer. E eu quero mostrar para você o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 20:15, diz assim, ó: "E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo." Então, quem não tem o nome escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O lago de fogo e enxofre, como diz a palavra de Deus. Então, nós não somos estes. Nós sim temos o nosso nome escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que desse livro ninguém pode apagar. Você sabe que muitos pastores legalistas falam no momento de apelo, como se diz, né? Quem quer aceitar Jesus? Primeiro que não existe a expressão bíblica aceitar Jesus. A Bíblia não usa essa palavra, porque aceitar Jesus é algo que estaria na condição do homem. Então eu aceito ou não aceito? Não está na minha condição aceitar. A Bíblia usa a palavra confessar Jesus e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Então primeiro que você não pode aceitar. Jesus não é um copo de Coca-Cola, de batatinha que você passa numa bandeja e fala, alguém aceita? Você aceita batata? Você aceita Jesus? Não faz sentido. Ah, hoje eu não quero, hoje eu estou de boa. Não. Então não está no seu controle aceitar Jesus. Então o primeiro erro teológico já está aí. Então é receber e confessar. E muitos nesse momento falam, então agora, aqueles irmãos ali na frente confessando Jesus, o pregador fala, agora, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. O que é isso? Quer dizer que naquele momento o Senhor não conhecia, ele fala, agora deixa eu ver quem que está aí. Ah, deixa eu ver, é o Fernando, é o Bruno. Ah, deixa eu pôr. Não, nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Os nossos nomes já estão escritos no livro da vida. E a Bíblia diz que de lá ninguém pode apagar. Então, da mesma forma que um pregador não tem como dar autoridade para Cristo escrever o nome, ele também não tem autoridade para mandar apagar. Então, Jesus tem os nossos nomes inscritos no livro da vida. De lá ninguém pode apagar. Então, você tem que acreditar nisso, que você, e é da mesma forma que eu acredito, então nós fomos escolhidos por Deus e não temos parte para o inferno. Não temos nada com o lago de enxofre. Não temos nada com o lago de fogo. Isso não é para nós. Por isso que o apóstolo Paulo não vai falar sobre inferno. Não é porque Paulo não fala sobre inferno que o inferno não existe. O inferno existe, mas ele está ali como uma condição, como um destino para aqueles que já se perderam. Nascem, e diz a palavra, que no próprio nascimento já estão destinados para a perdição. Então quero que você diga com muita alegria aí na sua casa. Diga assim, diga aí na sua casa, eu não tenho nada a ver com o inferno. Diga assim, o inferno não é para mim. Diga assim com fé, eu sou um cidadão do céu. Vim do céu, estou na terra e voltarei para o céu. Nossa origem é o céu e o nosso destino também é o céu. Então é isso que um crente, uma pessoa sábia, tem que ter de convicção em seu coração. Sabemos que o inferno não é para os filhos de Deus. O inferno é para os filhos do diabo, para outra semente, para os vasos de ira. Então, esse foi o primeiro de hoje. Eu quero entrar com você agora no segundo ponto de hoje, o que aconteceu antes e depois da cruz. Então, o segundo de hoje. Antes da cruz, havia 12 apóstolos. Depois da cruz, Deus chamou um único apóstolo para os gentios, o apóstolo Paulo. Então, nós precisamos entender também por que 12 antes e por que agora um apóstolo. E eu quero que você leia comigo o que está em Mateus 10, 1 em diante, diz assim:
Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. No 2 ele fala, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. No 4 ele diz Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então aqui nós estamos vendo lá atrás Jesus recrutando a sua equipe. Esses foram os 12, incluindo o filho da perdição, Judas Iscariotes, que iria trair Jesus. Agora eu quero que você vá comigo lá para frente, onde Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz assim, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então o que Paulo está falando aqui? O evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ele não tinha aprendido com Jesus da carne. Ele estava dizendo, eu não aprendi de andar com Cristo, não é segundo o homem. Sabe? E Paulo também está dizendo isso por quê? Porque ele não tinha andado com nenhum dos apóstolos. Então ele está falando assim, ó, eu não andei com os apóstolos, não andei com Jesus, e o evangelho que eu anuncio não tem nada a ver com nenhum homem na sua carne. E ele vai continuar dizendo no 12, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, o próprio Deus, revelou a Paulo o quê? O Evangelho da Graça. Que Jesus foi esse? O Jesus Cristo ressuscitado. Jesus, depois ali de ser crucificado, ele ainda aparece para os seus discípulos, nós conhecemos a história, mostra ali para eles o corpo glorificado e ele sobe aos céus, onde está sentado em um alto sublime trono, agora com um corpo glorificado. Então, Paulo, ele agora vai falar o quê? Eu aprendi de quem? Não aprendi do Jesus da carne, eu aprendi desse que está lá, ressuscitado, com um corpo glorificado, sentado em um alto sublime trono. O evangelho que eu anuncio é este, que eu não recebi segundo o homem. Então Paulo está falando, não recebi de Cristo nem dos apóstolos. Eu não andei com eles no tempo na carne. Eu recebi do Cristo ressuscitado. E no verso 15 diz assim, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer, olha só, quando que Paulo foi separado? Antes dele nascer. Assim como Paulo, eu e você também fomos separados. O que Paulo está dizendo? Eu fui escolhido, fui amado antes da fundação do mundo, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então, é isso que Paulo está falando, que nós também temos que ter esse entendimento, essa clareza. Então, a mensagem para a igreja gentílica vem da onde? Vem do apóstolo Paulo. E é essa mensagem da nova aliança. Essa é a mensagem da graça de Deus, que em todo programa eu bato nessa tecla, porque é o que nós pregamos. Por quê? Porque é o que vigora. É a nova e eterna aliança. Então, é isso que nós pregamos. É isso que eu prego aqui no nosso altar, na Igreja Cristo Vive, é isso que eu prego nas lives, é isso que nós pregamos aqui no Impacto, que anunciamos as boas novas de grande alegria, a graça de Deus. Então, quando nós falamos de Paulo, quando nós falamos do evangelho que Paulo trouxe, eu quero só fazer um parênteses. Nós não idolatramos aqui Paulo na sua carne, porque muitos ouvem e falam assim, não, eles falam só de Paulo, então esquece a Bíblia toda. Não, nós temos entendimento que a Bíblia toda é inspirada por Deus. Agora, as 14 epístolas de Paulo, na Nova Aliança, nós temos o quê? Um filtro de toda a Bíblia. Quando você entende as 14 epístolas do apóstolo Paulo, você consegue ver a evidência da graça em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Por isso eu encorajo você a estudar as 14 epístolas, as 14 cartas do apóstolo Paulo, porque uma vez que você tiver a revelação, você consegue ver os princípios, porque a lei, ela apontava para a graça. Então você consegue ver as duas sementes desde lá de trás. É só você ver no início, Caim e Abel, você já vê ali que um era filho de Deus e o outro não era filho de Deus. E ali você já vê a evidência das duas sementes. Eu estou dando um exemplo aqui, mas nós poderíamos falar de muitas evidências da graça de Deus em toda a Bíblia. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós não idolatramos Paulo. Nós temos entendimento que nós pregamos, porque o que nos foi dado veio através das 14 epístolas de Paulo. Entendendo que a Bíblia toda, como eu disse, é inspirada por Deus, mas que
Paulo foi levantado para pregar para os gentios. Se eu sou gentil, eu não tenho sangue de israelita na veia, por que eu vou me meter com as coisas que eram pregadas no tempo da lei, com o tempo de Moisés? Nós entendemos a história, nós entendemos os princípios, nós entendemos que Deus não muda, os valores são inegociáveis, ele é imutável. Agora, existia uma aliança antes e agora existe outra. Então eu preciso me alimentar daquele que veio para pregar para os gentios. Acabamos de ver o próprio Paulo falando. Eu fui levantado para pregar para os gentios. Então nós não idolatramos Paulo, nem Lutero, nem Calvino, mas nós entendemos que a graça, a sã doutrina, vem através do apóstolo Paulo, enfim, de grandes homens reformadores. Então nós somos um povo de Jesus, nós somos um povo que vive a graça de Deus e vivemos a nossa vida através daquilo que veio, como eu disse, da sã doutrina. E isso veio porque Deus, na sua soberania, chamou um apóstolo. Antes eram 12, nós estamos entendendo isso, e chamou um apóstolo para trazer a graça de Deus a nós que somos gentios predestinados. Então, vamos para frente, já vimos 2, eu quero ir com você para o terceiro de hoje. Terceiro ponto de hoje diz assim: antes da cruz era o mistério da circuncisão, depois da cruz, o evangelho da incircuncisão. Nós já falamos sobre isso, hein? É lá no YouTube, é só você ir que o USP, playlist Impacto, tem um impacto só falando sobre a circuncisão e a incircuncisão. Olha o que diz Gálatas 2, 6 a 9. Fala assim, ó. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quem são esses que pareciam de ser maior influência? Os 12. Então, os 12 pareciam ser de maior influência. Os 12 quem? Os 12 apóstolos. Quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Olha Paulo falando assim, ó, eu não estou nem aí, eles podem parecer mais influentes, mas eu não estou olhando para a carne de ninguém, o que importa é o que Deus fala de mim, então não me interessa se eles tenham parecido mais influentes. Eu não estou aí para isso. Deus não aceita a aparência do homem, o que Paulo está dizendo. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Uau! Isso aqui é forte, hein? O apóstolo Paulo batendo no peito e fala assim, ó, aqueles lá que pareciam ser mais influentes, aqueles lá que pareciam ser os tais, porque andaram com Jesus, Deus não olha segundo a carne. Ele fala assim, eles não tiveram nada para me acrescentar. Olha Paulo na sua autoridade, falando para 12 apóstolos, ou 11, tirando o Iscariotes, mas Iscariotes aí andou com Jesus, falou assim, ó, eu não tenho nada para receber desses caras, eles não tinham nada para me acrescentar. Isso aqui é forte, mas não sou eu que estou falando, é o próprio apóstolo Paulo. E continua dizendo no 7, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão é a graça de Deus, tá? Circuncisão, lei. Eles circuncisavam, enfim, todos o prepúcio dos primogênitos. Você conhece a história, a tradição do povo judeu. A incircuncisão, ela é o ministério da graça. Então vamos para frente aqui. Está falando da graça. A incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Nós já tivemos um impacto aqui falando Pedro versus Paulo. Então, Pedro circuncisão, Paulo incircuncisão. Ele está falando aqui, ó, para Pedro foi o da circuncisão, a lei. No 8 diz assim, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Olha a clareza do propósito de Paulo. É o que eu falo, quando nós falamos as coisas com ousadia, não é uma soberba, mas é clareza de identidade e de propósito, de missão e de visão dada por Deus. Então Paulo não está falando que um é melhor que o outro, ele está falando assim, ó, do mesmo jeito que Deus operou através de Pedro, eu também sei que Deus operou em mim, confiou algo em mim, sabe, algo eficaz, agora para quem? Para os gentios. Você não é judeu, você que está me ouvindo. Se você não é judeu e não tem sangue israelita nas veias, você tem que ouvir o que Paulo está falando, porque ele foi chamado para pregar para mim e para você que somos gentios. E no 9 ele fala, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, Paulo mostrando mais uma vez a clareza, ó, eu cheguei com os caras lá e falaram assim, ó, vocês vão pros judeus, vocês vão para essa galera, pros hebreus lá, e eu vou pros gentios, vocês vão pros israelitas, e eu vou pros gentios. Ele falou assim, ó, vocês vão para a circuncisão e eu vou para a incircuncisão. O que Paulo está falando? É clareza, vocês foram chamados para algo e eu fui chamado para outra coisa. Então isso é um propósito de Deus para a vida do apóstolo Paulo. Isso era um propósito de Deus no contexto histórico e nós precisamos entender isso. No impacto passado, alguns impactos passados, eu falei sobre isso, sobre a última reforma protestante. Você precisa entender o que está acontecendo.
Nós estamos aqui reformando o seio da igreja protestante. Então, Paulo está mostrando a clareza do seu chamado. Então, para ele era o quê? Incircuncisão. E para Pedro era circuncisão. Lei e graça. Quero ir para frente. No quarto de hoje, diz assim, ó, antes da cruz se dizia, Deus te abençoe, depois da cruz já somos abençoados. Isso aqui também pode gerar um pouco de polêmica, mas é bíblico que nós precisamos ensinar. Eu estou aqui para ensinar você as verdades bíblicas. Então, antes da cruz, Deus te abençoe, depois da cruz, eu já sou abençoado. Então, Deus te abençoe era uma saudação da onde? Do sacerdócio araônico. Arão e Moisés, era uma bênção levítica. Por quê? Porque eles não tinham a bênção, então Deus te abençoe. Porque tinha maldição, Deus te abençoe. Era uma fala do antigo sacerdócio, da lei. Olha o que diz em Números 6, 23 a 27. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel e dir-lhes-eis, o Senhor te abençoe e te guarde. Então aqui nós temos que entender, já somos abençoados, já somos guardados por Deus. O Senhor, estamos lendo Números, onde que nós fomos? Lá na lei. O Senhor te abençoe e te guarde. Nós agora já somos abençoados e guardados. 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Nós já temos a paz. Nós temos a paz que excede todo entendimento. Lá, o Senhor te dê a paz. A paz seja com... Não, nós já temos a paz. A paz já está em nós. Jesus está em nós. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então aqui nós estamos vendo. Antes precisava de uma bênção. Agora nós já estamos abençoados. Então agora nós não dependemos mais do sacerdócio. Nós não dependemos mais desse sacerdócio levítico, nós temos um novo e vivo caminho. A Bíblia diz que eu e você somos abençoados. Eu quero mostrar para você o que a palavra de Deus diz em Efésios 1:3, que diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem. Eu quero que você grifa na sua Bíblia, nos tem. Olha essa expressão, nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, depois de ler Efésios, você tem que dizer na sua casa e com a sua boca, diga, eu sou um abençoado. Diga sem medo, diga, eu já sou um abençoado. Eu fui abençoado com toda a sorte de bênçãos. Então, não é Deus te abençoe, você é um abençoado. Parece algo simples, mas você falar, Deus te abençoe, você está negando toda a obra da cruz. Porque se ele veio, se ele cumpriu, se ele nos fez herdeiros, se ele nos fez merecedores, se ele nos deu a bênção, já somos abençoados. Eu não preciso dizer Deus te abençoe, porque você é um abençoado. Eu quero ir para o final de hoje, mostrando para você o quinto ponto, estamos finalizando, mas ainda tem muito de Deus para a sua vida. Por quê? Estamos entendendo antes da cruz e depois da cruz. Quinto e último de hoje diz assim, antes da cruz, Satanás estava ativo e dominante. Depois da cruz, o diabo foi expulso e despojado e destruído. Diga glória a Deus por isso. Olha o que diz em João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. O príncipe do mundo é o diabo, é Satanás. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele é aquele que atua aqui nesse mundo. Chegou um momento, o tempo desse príncipe ser expulso. Então, aqui, o diabo ainda não tinha sido expulso. E Deus disse, vai ter um tempo que ele vai ser expulso. E nós precisamos ter essa paz no nosso coração. E o que aconteceu com Satanás? Exatamente isso. Ele foi expulso e suas obras foram destruídas. Destruídas as nossas vidas. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Você tem que ter paz nisso, porque muitos filhos de Deus têm medo do diabo. E eu quero hoje, nesse final, mostrar para você que você não precisa temer o diabo. Olha o que diz em 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir, do original Cartagel, para destruir as obras do diabo. Então, as obras do diabo foram destruídas por quem? Por Jesus Cristo. Você não tem que ficar lutando com o diabo, fazendo espadinha, batalha. Não tem nada a ver com isso. E o que a gente vê nas igrejas? As pessoas fazendo isso. Mas Jesus destruiu, foi ele que destruiu as obras de Satanás, da sua e da minha vida. Em Hebreus 2,14 diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A pergunta que vem, Jesus destruiu ou não destruiu? Destruiu. Quem tinha o poder da morte? O diabo. Jesus destruiu. Então que medo que você tem que ter do diabo? Se Jesus destruiu todas as obras, se Jesus destruiu, você tem que ter paz hoje. No original grego, você sabe que destruir não significa um aniquilamento, porque o diabo ele existirá eternamente em um tormento, que diz a palavra de Deus. Ele foi condenado, ele ficará ali para a vida eterna em um tormento no lago de fogo, de enxofre. E nós temos que entender que Jesus incapacitou Satanás.
Jesus quebrou o poder do diabo. Jesus tornou inoperante, sabe, o poder de Satanás na vida de quem crê e que recebe Jesus. Então, se eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho que ter paz, que Jesus tornou a ação de Satanás em mim inoperante. Por quê? Porque eu sou de Cristo e quem está em Cristo, o diabo não pode tocar. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, é isso que diz a palavra de Deus. Ou seja, o diabo não pode operar mais, não pode ter influência na sua vida. O diabo não pode ter influência sobre os filhos de Deus, porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E se nós somos selados, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E onde Deus habita, não há espaço para o inimigo se manifestar. Isso tem que trazer paz para a sua vida. Eu quero que você pense, se o diabo foi expulso, se o diabo foi destruído, por que as igrejas trazem tanto diabo para dentro delas? Eu quero terminar deixando essa pergunta reflexiva para você. Se o diabo foi expulso, se ele foi aniquilado, por que tanta igreja entrevista o diabo no altar? Por que tanta igreja fala do culto do diabo, da libertação disso, daquilo? Por quê? Se Jesus na cruz destruiu todas as obras do diabo. Para pensar, você tem que raciocinar nas coisas. Eu quero só dizer para você nesse final, porque o diabo sempre deu e dará lucro para os seus senhores. E aqui eu não vou entrar nesse ponto hoje, porque isso é um capítulo lá para frente, quando nós vamos falar mais aprofundadamente, quando nós vamos nos aprofundar mais sobre essa questão, mas eu quero terminar dizendo para você que todos esses pontos têm que trazer paz na sua vida. Nós estamos na segunda parte, que todo crente deve saber o que aconteceu antes da cruz e depois da cruz. No próximo programa eu vou trazer mais conceitos, eu vou trazer mais informação bíblica, mais revelação de Deus para a sua vida. E eu quero finalizar com muita alegria e gratidão, convidando você, se você é daqui de São Paulo, quero que você venha conhecer a nossa igreja, o nosso refúgio em graça aqui na cidade de São Paulo. Estamos localizados na rua Doutor Pascoal Imperatriz, 123, no bairro do Brooklyn. Nós estamos perto ali da estação de trem Morumbi e a estação do metrô é a estação Brooklyn. Você pode estar conosco em um domingo de manhã, os nossos cultos acontecem domingo de manhã de forma presencial às 9 horas. Vai ser um prazer receber você aqui na nossa casa para prestarmos a Deus um culto juntos. Lembrando que o nosso site é www.cristovive.com.br. Você pode nos acompanhar também através das mídias sociais, temos Instagram, Facebook, o nosso YouTube. Você pode acompanhar todos os impactos lá na playlist, no Cristo Vive SP, no YouTube. Você procura lá, playlist Impacto, todos os programas estão armazenados, enfim, todas as redes sociais, é só procurar Cristo Vive SP e você vai nos encontrar. Faça contato conosco também através do WhatsApp, queremos conhecer você e também queremos enviar conteúdo em graça para você, para o seu celular, para que você possa continuar crescendo nessa graça, nesse conhecimento. Eu termino o Impacto de hoje, senhoras e senhores, dizendo como sempre, o amor resgata e a graça transforma. Eu amo a sua vida, eu sou o Bispo Fernando Brantes, nós estamos apenas começando. Eu espero você no próximo programa. Graças e paz a todos. Tchau.